Olá, tudo bem? O Cidade em Foco de hoje debate o PPA, o Plano Plurianual. Essa lei criada serve para orientar os grandes investimentos que o governo vai fazer na cidade pelos próximos 4 anos. Mas quais são as obras prioritárias para São José? De onde vão sair esses recursos para custear essas obras? Para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje o economista da Unital, professor Edson Trajano, o secretário de Fazenda de São José dos Campos, José Walter Pontes, e o presidente da Comissão de Legislação Participativa, o vereador Juvenil Silvério. Bem-vindos ao Cidade em Foco. Muito obrigado, quero agradecer a você pelo espaço, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui e poder debater com a cidade grandes temas, importantes temas que visam sempre melhorar a vida do cidadão. Pontes. Minhas saudações a todos. É um momento necessário, importante, fundamental fazer essa exposição, né, de uma lei tão importante para o município. De parabéns à Câmara por essa iniciativa. Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse debate também, com o vereador Juvenil, com o secretário Pontes, e importantíssimo discutir o PPA, que é sempre uma reivindicação da população de planejamento de mais longo prazo para a cidade de São José dos Campos. Mas o que é o PPA? O que é esse plano plurianual? Quais as interferências dele na definição do orçamento e até das obras futuras para a cidade e para o nosso bairro? Vamos assistir um VT explicativo sobre esse tema. Planejar os gastos faz parte do nosso dia a dia. Todo mês tem conta para pagar e o que sobra fica reservado para um novo investimento. Com o poder público não é diferente. A mesma regra que orienta a elaboração do orçamento de cada família vale também para o orçamento de uma cidade, onde o importante é equilibrar os gastos de acordo com os recursos que entram em caixa. Como no orçamento doméstico, despesas e novos investimentos devem ser pensados com antecedência. Tudo começa pela elaboração de um plano que define os grandes investimentos que o governo irá realizar nos próximos 4 anos, o chamado PPA, Plano Plurianual. Primeiro se pensa as prioridades de investimentos, depois se define de onde sairão os recursos para as obras. A população participa, dando sugestões através de audiências públicas. Mas quais são as prioridades da população para os próximos 4 anos? Balanço das 19 audiências públicas realizadas pela Prefeitura de São José mostra que a população quer a regularização de bairros, a construção de moradias e novas unidades de saúde, além de escolas técnicas, creches e novas ligações viárias. Como o governo analisa esses pedidos e os incorpora no orçamento anual de uma cidade? Qual a participação da Câmara nesse debate? E como garantir que essas sugestões se transformem em políticas públicas? Pontes, são muitas as reivindicações que chegam da população para nortear o PPA. Como é que é avaliada cada sugestão e quais os critérios que se usa para definir quais serão as prioridades? Então, nós em abril desse ano realizamos as audiências, 8 audiências públicas e coletamos da população sugestões em termos de obras e investimentos. Foram mais de 1.200 indicações, além de indicações feitas por diversos vereadores. Fizemos um estudo prévio de quanto custaria para atender tudo que foi solicitado. Nós chegamos ao absurdo de ser necessário 20 anos de investimento para atender todas as demandas. Então, assim, a análise tem que ser feita com base nos limites que nós temos de receita e nos limites que nós temos para investir. O município de São José dos Campos, com um orçamento de quase 2 bilhões e pouco, tem aí uma possibilidade de investir com recursos próprios cerca de 100, 120 milhões ano. Então, esses são os limites. A dúvida que eu tenho é o seguinte, porque a gente está falando do PPA ainda. Sim.
o PPA também, porque assim, no PPA se define justamente esses investimentos para os próximos 4 anos, não então, é? Se você trabalhar com uma projeção de 4 anos, você tendo a cada ano em torno de 120 milhões de recurso próprio, você tem 480. Então, tudo que você tem que pensar tem que encaixar nesses 480, mas não só recurso próprio, investimentos você pode viabilizar através de linhas de financiamento, não é? Mas também tem um limite para se endividar, para se financiar obras. E também captação de recursos a fundo perdido. Convênio com o Estado, convênio com a União, é possível viabilizar algumas obras. Então, essas 3 possibilidades, né? E parceria público-privada, que também é uma outra opção, né, de fazer investimento contando com recursos da iniciativa privada. Pensando o PPA, quer dizer, você pensar o crescimento da cidade para os próximos 4 anos, Juvenil, na sua opinião, que obras devem ser contempladas dentro desse projeto, que é um indicador dos investimentos futuros? Olha, nós temos algumas demandas da sociedade que norteiam esse pensamento do que é melhor para a cidade. Eu percebo que a demanda de saúde, portanto, uma construção aí de um hospital regional em parceria com o Estado, ou mesmo com a União, e também em relação aos loteamentos irregulares, nós temos que dar uma solução para essas famílias e isso passa, obviamente, por vários orçamentos, né? Então, seria contemplado dentro de um projeto, de um plano plurianual. Agora, professor, quais os cuidados que a administração deve ter na elaboração de um projeto como esse? Acho que o grande projeto do PPA, na realidade, é esse planejamento mais de médio prazo, né? Quando nós trabalhamos com a LOA, a LDO, que são as leis orçamentárias anuais, nós pensamos na aplicação dos recursos naquele ano. Mas mesmo a LOA e a LDO são peças orçamentárias que estão dentro do PPA. Então, no PPA, nós temos que pensar a cidade do futuro. Apesar de um planejamento de 4 anos, não seja um planejamento tão de longo prazo, mas é a principal peça orçamentária para pensar esse futuro da cidade de São José dos Campos. E o interessante destacar também é o processo de transparência na aplicação desses recursos. Ou seja, no PPA, a partir do momento que você traz a população para discutir as prioridades da cidade, é importante trabalhar sempre com a ideia de participação e empoderamento da sociedade, para que dessa forma a população saiba quais são as suas prioridades e principalmente a capacidade de investimento. É como o secretário bem colocou, não há recursos para atender todas as demandas da população. Então, é fundamental estabelecer prioridades. E como vamos estabelecer essas prioridades? A partir das indicações, tanto do Poder Legislativo, mas principalmente das associações de classe, da população como um todo. Durante as audiências públicas realizadas, foram eleitos delegados que vão contribuir no processo de formação desse plano. Pontes, de forma efetiva, qual a participação desses delegados? Então, nós, em todas as audiências, nós deixamos muito claro que nós estaríamos tirando representantes para, junto com representantes do governo, elaborar um projeto de lei a ser apreciado pelos vereadores de implantação do orçamento participativo a partir do ano seguinte. Para quê? Para começar um processo de capacitação também desses representantes para que eles entendam toda a linguagem técnica, não vão virar especialistas, mas um mínimo necessário de noções do que são essas leis, dos limites, de quando a gente fala de despesa de capital, receita de capital, o que é isso, né? Para a gente poder conversar dentro de um mesmo nível de compreensão e de entendimento. Juvenil, como presidente da Comissão de Participação Legislativa, como é que o senhor avalia a integração e até mesmo o interesse da população nessa discussão? E como também, se for negativo, como atrair a população para esse debate? Bom, primeiro, deixar bem claro que a Comissão de Legislação Participativa ela está aberta a toda e qualquer sugestão que venha da sociedade. Essas sugestões surgindo, nós vamos incorporar e solicitar ao Executivo que faça pense uma forma de contribuir e inserir essas demandas, mesmo que já tenha passado o prazo para a aplicação de emendas, né?
Eu vejo que a Comissão Participativa da Câmara tem um grande papel, fundamental, quando a população também entende isso e vem participar, vem sugerir aqui à Câmara propostas que vá de encontro aos anseios da sociedade. Com relação ao PPA, Pontes, já foram definidas algumas, até com base na demanda da população, algumas diretrizes, alguns temas que são prioritários. Quais seriam eles, de uma forma mais sucinta, quais serão as grandes áreas de investimento que o governo vai fazer? No nosso PPA, na proposta que nós estamos apresentando ao Legislativo, o Legislativo tem toda a autonomia para fazer as alterações que entender necessárias, nós estamos contemplando todas as prioridades definidas nas 19 audiências. Então, por exemplo, como exemplo, políticas de saúde pública. Então, as audiências reclamaram humanização do atendimento, mais médico, mais especialista, mais unidades básicas de atenção à saúde, né? Então, as regiões 2, 3, 4, 5, várias regiões solicitaram isso. E nós já indicamos quais são os programas. Então, são 4 programas para atender, que estão no PPA, para atender todas as demandas de políticas de saúde. Por exemplo, da regularização fundiária. No nosso PPA tem 3, 6, 7 programas voltados para a regularização fundiária. E assim por diante. Então, políticas de educação, tem 3, 6, 9, 10 programas contidos no PPA para atender todas as demandas de educação. E isso é o que a gente está passando para os representantes aí da população. Professor, essas demandas da população e até essa incorporação no PPA, elas estão em sintonia com a conjuntura econômica do país? Quer dizer, é possível atender essas demandas? Todas as demandas é difícil atender em função, claro, as demandas são sempre crescentes e são sempre limitadas, principalmente na área de saúde. Mas é claro que a partir do momento que você trabalha com esses delegados, representantes da comunidade, mais a participação do Poder Legislativo, é fundamental estabelecer essas prioridades, ou seja, o que nós vamos fazer? Pensando na área de saúde, é uma prioridade onde tem uma despesa bastante elevada na cidade de São José dos Campos, mas também não podemos esquecer de outras ações que também são importantes. De modo geral, quando você observa as reivindicações da população, eles cobram mais aquilo que tem mais visibilidade. Mas tem, por exemplo, obras na área de infraestrutura urbana, de saneamento básico, que tem uma função fundamental na melhoria dos indicadores de saúde. E essas raramente são reivindicadas pela população de um modo geral. Então, cabe ao poder público equacionar aquelas solicitações das comunidades, mas pensar também no planejamento mais geral, mais integrado de todas as pastas da Prefeitura. E para encerrar esse bloco, Juvenil, como a Câmara tem acompanhado o andamento do PPA aqui internamente? Bom, nós entendemos da seguinte forma: a Prefeitura, o Executivo, com seus técnicos nas mais diversas áreas, tem o conhecimento macro da cidade, dos problemas que norteiam toda a estrutura do nosso município. E a Câmara, ela é esse canal com a população, ou seja, essa demanda, sem ter um tom pejorativo, mas menor, porque atinge mais especificamente aonde ela mora, né? E aonde a população mais grita são nos bairros. Então, do ponto de vista da estrutura do PPA e também da participação da Câmara, é a Câmara poder participar realmente, ouvindo a demanda da população, podendo contribuir com emendas ao projeto, para que cada vez mais o PPA, feito pelos técnicos e profissionais do Executivo, esteja alinhado com as demandas da população. Nós faremos um breve intervalo e voltamos em seguida para saber a opinião das pessoas sobre o plano plurianual. Não saia daí.